Você não precisa se sentir inteligente o suficiente, habilidoso o suficiente, nem bom o suficiente para começar. Você nunca vai sentir como se você fosse o melhor em alguma coisa antes de começar. Esse trecho eu tirei de um vídeo que eu vi, que um dos vídeos que me ajudaram bastante, assim. Começa esse vídeo falando isso, porque é literalmente, acho que o que eu tô fazendo agora, assim, em todos os sentidos. Eu não sei muitas vezes o que eu devo falar, como eu devo falar, se o que eu vou falar vai ser bom de algum jeito, se eu vou ter algo edificador, inspirador, ou algo que eu tenho a intenção de impactar. E uma das partes desafiadoras, né, dentre tantas, é quando você luta contra você mesmo, porque muitas vezes você congela e se desencoraja, porque você acredita, acaba tentando se convencer, né? Quando você não tá bem, você acredita. Quando você tá bem, mas mesmo assim, você acaba tentando se convencer de que você não vai ter algo realmente valioso pra dizer, ou que você não tá em uma posição de falar alguma coisa, ou que você não tem conhecimento suficiente, ou habilidade suficiente, etc. E várias coisas pra você não executar aquilo que você queria. Tem um monte de coisa que eu gravei como um bloco de notas de áudio, de experiências, pensamentos, sentimentos, etc. que eu vou compartilhar, editar e compartilhar, e tem alguns outros vídeos também. Só que nesse momento é até uma coisa que me gera certa dúvida se eu devo compartilhar isso que eu tô gravando agora, porque devo compartilhar as minhas dúvidas e meus dilemas sobre o que eu devo postar, devo compartilhar as minhas dúvidas e dilemas sobre a minha autossuficiência, no que eu acredito que eu devo passar, no que eu quero fazer. Isso, eu devo filosofar sobre filosofar isso. O intuito não é estar dando algum aconselhamento ou de um lugar assim que você está no topo pra falar, ó, vem por esse caminho que você chega até aqui. Porque pra começo de conversa, eu andei 2 passos da base da montanha pro topo. Quando eu dei o primeiro passo, eu já fiquei empolgada, porque eu acreditei que se eu dei aquele primeiro passo, tantas outras pessoas que, assim como eu, acreditava que jamais ia conseguir sequer mover as pernas, ia ver que dá, e que se dá o primeiro passo, é possível dar o segundo, é possível dar o terceiro. E aqui seria algum lugar, na minha imaginação, que eu encontraria essas pessoas pra gente dar a mão junta, sabe? Porque eu caio muito. E nesses períodos que a gente cai, a gente sente que não tem nada a oferecer, a gente pensa que a gente nossa, eu cheguei até a pensar assim que foi uma besteira ter chegado a ter esperança, que foi um erro a gente ter esperança, ou ter vontade de alguma coisa, ou ter começado, ou ter achado que ia dar certo. Nossa, que bobagem. E que as coisas que eu falo aqui são hipocrisia, porque no final das contas eu não pratico. Muitas vezes isso aqui é um auto-lembrete das coisas que eu tento dizer pra mim. E que ao dizer essas coisas e ao sentir, ao relembrar essas coisas, seja por esse vídeo, seja sozinha, nem que seja por um breve momento
e que você consegue superar algum sentimento ruim, quando você consegue tancar o silêncio esmagador e fazer ele ficar não tão pesado. Nem que seja por, sei lá, 10 segundos, aí volta a ficar pesado e você tem que se ajudar de novo. Ou buscar ajuda. Quando não tem ajuda, você tem forças para conseguir se ajudar internamente. Isso é tão valioso. E às vezes é frustrante, porque aí você faz uma força danada para se ajudar. E dali 3 minutos você já tá sentindo a mesma coisa de novo. E você percebe que tem que fazer a repetição. E você já tá exausto. Você só quer arrego. Você só quer ficar de boa. Mas... E aí também vai aprendendo um melhor jeito, às vezes, de lidar. Porque às vezes você tentar se levantar é você não tentar se levantar por um tempo. Sabe? Às vezes o seu eu que tá tentando se ajudar também já tá exausto. E às vezes ele precisa só de um tempo de recuperação. E aí você fica naquele limbo lá. Só que você sabe que daqui a pouco as suas energias elas vão recarregar e você vai estar aí por você de novo. E às vezes você nem precisa fazer tanto esforço, porque é só de você ficar ali parado e tentando... Não tentando entender o porquê que tá tudo pesado, por que as horas não passam, por que as horas passam no piscar de olho, por que sua vida não faz sentido, por que você não sabe se você ainda quer estar nela. Você não tenta entender mais. Você só deixa o peso te esmagar por um momento. Só quando a gente aguenta e sabe que a gente está lá, porque a gente já esteve por nós mesmos. Que a gente já estendeu a mão, que a gente já se ajudou. E quando a gente não pode, a gente encontra outras pessoas para estender a mão, para dizer coisas, para encorajar, para direcionar. Isso é o que faz as pessoas realmente sobreviverem. Sabe, parece que é banal, parece que palavras não dizem muitas coisas, intenção não serve de muita coisa, mas não é verdade, não é verdade. E também não quero que vocês esperem que eu vá ter sempre alguma coisa de valor para dizer. É simplesmente um espaço para eu compartilhar aqui a minha jornada de subir essa montanha. E talvez, sonhando em chegar lá no topo, eu vá cair que nem uma bosta, assim, rolando montanha abaixo. E que seja. Que seja. Então, o próximo vídeo vai ser o primeiro áudio que eu gravei, acho que lá para setembro de 2025, por aí, ou antes. E é um áudio bem denso, bem pesado, mas eu acho que é bem sobre a proposta e sobre o que é isso aqui. Eu espero que sirva de alguma coisa, mas eu espero que as pessoas, antes de mais nada, se identifiquem, quem tiver que se identificar. E obrigada para todo mundo que tem assistido aí. É bizarro porque dá mais nervoso e medo de gravar os vídeos depois que você já vê que tem pessoas assistindo. Não importa se é uma pessoa, 10, 100, não importa. Antes de alguém assistir, obviamente dava muito nervoso gravar, no começo era estranho, era ruim se ver na tela, no vídeo, se ver quando você edita e tudo. Mas é outra parada, depois que você sabe que tem gente vendo. Aí as preocupações começam a surgir mais do que você imaginava ou esperava. Você já esperava que fosse surgir. Você já estava mentalmente preparado que vai ter crítica, vai ter gente concordando, vai ter gente discordando. Isso se alguém vê. Se ninguém vê, até tá safe, porque você não vai mudar nada na tua vida. Mas, apesar de toda essa previsibilidade que a gente tenta calcular e pode acontecer isso, eu tenho que estar preparada para isso. As coisas acontecem, vem de um jeito que atinge muito mais do que a gente esperava, às vezes, né? De jeito muito mais inesperado.
E essa que é a graça, sabe? Porque a gente não consegue prever tudo. E aí, conforme vai vindo, a gente vai aprendendo mais. É isso que gera o aprendizado empírico, né? Quando você vivencia e você sente todas aquelas coisas que você já esperava, ou que você não esperava, ou de forma que você previa, ou de forma diferente. E cada um vai sentir de uma forma diferente. You don't need to feel smart enough, skilled enough, good enough to start. You will never feel like you are the best in something. Então, voltando para essa frase, não deixa as suas críticas internas te derrubarem. E assim, eu ouvi muito. E é muito difícil identificar quando é você que tá determinando se você é bom ou não, se você deveria fazer ou não, se você vai falar ou não. Não é com o tempo que aprende. Não é com o tempo. Se você não tá disposto a se ouvir de verdade, se você não tá disposto a se investigar, e não só isso, é de se aceitar, cara, a se amar, eu diria. Acho que essa é a coisa mais polêmica que eu tenho a dizer aqui. Porque se não for com isso, você nunca vai aprender tão eficientemente a identificar o que você tem que descartar e o que você tem que levar em consideração. O que vai te guiar para realmente algo que você quer, algo que faz sentido com você, algo que você realmente acredita, ou é aquilo que tá te barrando e que te envenenando e te prendendo, travando. Ou se às vezes é algo negativo, mas é para te proteger, tá ali para servir de alguma coisa, tá ali para você ouvir. E aí não basta você só ignorar tudo, qualquer aviso, alerta, crítica, né, que você vai dizer para você e ir fazendo tudo inconsequentemente também. Então, várias camadas de lições. E aí é isso que eu gostaria de trazer aqui aos poucos e conforme vai saindo. Tanto é que tenho ciência que eu deveria fazer roteiro para organizar melhor as coisas que eu quero falar. Às vezes eu venho e ligo a câmera com uma ideia na cabeça para falar alguma coisa e no meio do caminho a rota aqui vai destrinchando para outra direção. E sim, só que no momento, por enquanto, é algo que eu tô fazendo tão de dentro, assim, de quando a ideia vem, quando os pensamentos vêm, eu quero trazer aqui de forma mais autêntica e mais não robotizada, não mecanizada, que por enquanto eu tô fazendo dessa forma. E a gente vai adaptando. Mesmo não masterizando tudo, mesmo não sabendo como que vai tudo se desdobrar, qual que é o melhor método, se eu devo fazer o roteiro, se devo melhorar o cenário, se devo gravar sobre tema X ou Y, se vai ter público, se o pessoal vai estar interessado em eu falando sobre dilema de como que eu tô pensando em gravar e no que gravar, eu não sei. Eu poderia nem postar isso. Mas eu acho que vai ser interessante. É isso, vamos ver no que dá. A gente vai seguindo e descobrindo conforme a gente vai fazendo. Não tô falando que isso é a verdade absoluta, tô falando que só é esse método que tem pra você realizar, começar, finalizar alguma coisa. Mas em certas ocasiões pode ser que seja aplicável, pode ser que seja o melhor modo, talvez não mais eficaz, eficiente, eficaz, mas o modo em que você no seu método, no seu jeito, com sua energia, com seu ritmo, com seu toque, com seu jeito, consiga começar, desdobrar, manter. Você não é todo mundo.